Fala, Libertos! Então, estava aqui acompanhando, né, esse caso que está acontecendo ali no mundo, o ataque de, dos Estados Unidos, Israel ao Irã. E a pergunta é, por que isso está acontecendo? Qual vantagem os Estados Unidos têm? Qual motivo que levam eles a iniciarem esse ataque? Então, eu juntei alguns pontos aqui. E para você entender tudo, você precisa entender antes o que é moeda. Basicamente, todo o nosso sistema de moeda, seja o real, dólar, euro, é baseado em fidúcia, que é fé. Então é uma moeda sem lastro, é uma fé no Estado. Então não tem, ela é baseada em dívida. O Estado cria dívida e a dívida permite a criação de novas moedas. Só que esse sistema baseado em dívida, a dívida ela não é escassa. Você pode se endividar o quanto você conseguir crédito, né? Então, basicamente, não tem um limite de dívida, não tem algo que te impeça de se endividar mais. Então, a gente está vendo ali que a dívida global, antes da pandemia, ela já passava 247% do PIB, né? Que é o produto interno bruto, a quantidade, tanto gasto estatal e produção que é feita ali dentro dos países, né? Então, se somando todos, ainda assim, a gente estaria em déficit de 247% ao ano, tá? Isso é muito alto, quer dizer que é uma dívida que é impagável e ela só é rolável. Então, a gente vai empurrando o problema para frente. Só que simplesmente criar dinheiro do nada, imprimir dinheiro do nada, não é algo politicamente aceito, né? As pessoas, elas veem que tem um aumento de preço, então tem toda uma pressão para não ficar imprimindo dinheiro. Então, de tempos em tempos, eles conseguem uma desculpa. E aí, para você entender como surgiu esse problema, né, em 1971 a gente tinha um padrão ouro-dólar, né, que o padrão, o ouro era o lastro do dólar. Então, para você emitir mais dólar, você precisava ter mais ouro. Só que o que aconteceu? Os estados, no pós-guerra, eles precisaram de muito capital para fazer uma reconstrução. E aí foi quando os Estados Unidos utilizou esse momento para fazer um acordo com a Arábia Saudita para a transição energética para as vendas do petróleo serem feitas apenas em dólar. E aí, com isso, eles conseguiram monopolizar a questão do comércio de petróleo, que é essencial para as transações, né? Por mais que a gente tenha tudo pintando ali a agenda verde, produção, quando você vai olhar a quantidade de energia, né? A dependência da geração energética do petróleo é muito alta. E isso é explicado por uma teoria chamada de densidade energética, que quanto mais denso é essa geração de energia, então você consegue gerar mais energia em menos espaço. Então a solar, a eólica, a hidrelétrica, ela precisa de um grande espaço de área para você conseguir produzir energia equivalente a uma quantidade de espaço muito menor do petróleo, né? Então, por isso que o petróleo é algo tão valorizado e utilizado, né, para geração de energia de modo geral. Então, a maior parte do transporte de alimento, com caminhões, navios e tudo mais, utilizam o diesel, né, que é um dos derivados de petróleo. E aí a gente tem a questão desse caos de saúde que aconteceu ali, né? Então, ela começou em 2019 e durou ali cerca de 3 anos, né? Então, foi ali até 2023. Nesse período, né, como eu mostrei aqui anteriormente, os países eles já estavam bastante endividados. E com a Covid, eles ganharam uma justificativa para fazer uma impressão de dinheiro massiva. Então, eles conseguiram.
jogar sua dívida para frente. Para vocês terem noção do impacto, aqui é o M1 global, que é a quantidade de dinheiro criado no mundo, né? A gente não sente diretamente isso aqui porque não é um dinheiro que está circulando na economia, mas ele é usado para pagar dívida, ele é usado para fazer caixa, para repor tesouro, né? Então, assim, ele junta toda a quantidade de dinheiro criado. E se você analisar aqui, durante a história, olha, 273 para dobrar levou um tempo considerável. Aí chegou aqui 600 para dobrar, um tempo considerável, né? 1.200. Aí para dobrar, bastante tempo, ó. E aí quando a gente chegou aqui, naquele período do colapso de saúde mundial, de 31 de janeiro a 30 de abril, então alguns meses, né? A gente, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses. Em 3 meses saiu de aproximadamente ali, ó, 4 trilhões, né, de dinheiro existente na economia para 16,21. Isso a gente está falando de quadruplicar a quantidade de dinheiro. E pense o seguinte: imagine que você tem R$ 10 e só existem R$ 10 no mundo. Eu vou e tenho uma máquina e crio mais 10. O que acontece? O teu poder de compra diminuiu. Então, quando a gente pensa, as coisas estão ficando mais caras. As coisas não estão ficando mais caras. Sua moeda, ela está se tornando mais barata. Por quê? Porque bancos e políticos podem criar dinheiro lastreado em dívida, que não é um lastro que é escasso. Então, eles podem criar o quanto dinheiro eles quiserem. A gente está vendo aqui no gráfico como é que funciona isso. E aí, basicamente, nesse período, o... eles tiveram carta branca, não ficou feio para os políticos criarem muito dinheiro e conseguirem jogar sua dívida mais para frente. E aí, principalmente nos Estados Unidos, eles têm dívidas de 5 a 7 anos, né, que são títulos de médio prazo, e esses títulos de médio prazo, os vencimentos deles são agora, 2026, 27 e 28. Então é uma grande janela de tempo onde essa dívida está concentrada. Então vocês veem que ainda continuaram imprimindo, e aí chegou ali por volta de janeiro, eles começaram a tirar a liquidez do mercado, né? E aí, e aí depois começaram a ter vários problemas, empresas quebrando e posteriormente estão voltando a injetar capital, tá? Com isso, a gente olha aqui o gráfico do Bitcoin, por exemplo, bota aqui no máximo, vocês veem que começou ali já uma injeção de dinheiro, 2020, onde fechou a economia e tudo mais, gerou um pânico, caiu, e aí continuou. Eles começaram a drenar, né, o recurso ali em 2022, e aí depois voltaram a expandir o capital, né? E como a gente vê aqui no gráfico. Lembrando que existe delay entre o dinheiro criado até chegar para o público consumidor poder investir. E isso não aconteceu só com o Bitcoin. Quando a gente olha com ouro, também, ó, desde 2020, antes ele vinha até com uma certa estabilidade. Bota aqui todo o período. Ele vinha até com uma certa estabilidade, ó. Teve essa alta, mas depois, ali, ó, 2026, 17, 18. E aí, ali em 2020, ele começou, 2022 ali, né? Ele começou a sua jornada de alta. Se você olhar todos os mercados, eles tiveram um movimento muito parecido, né? Eles vinham 2020 ali, foi o início, né? 2022 andando de lado, e aí o dinheiro vai entrando na economia, e aí você vai ter essa aceleração, né?
o Ibovespa também, o SP 500 também o mesmo formato, né? Ali 2020, impressão gigantesca de dinheiro, e aí você tem essa valorização. E agora, depois dessa grande valorização, a gente está tendo uma correção também, do tanto da Ibovespa quanto da SP, do ouro, e o Bitcoin foi o primeiro a corrigir também. E aí o que que acontece? Aqui é um mapa mostrando a dívida pública, né? Então, quando vocês olham aqui, vocês têm isso aqui já é um mapa, um gráfico ali de abril de 2025, né? Provavelmente tem dados desatualizados aqui, mas dá para a gente ter uma noção. Então, vários países ali, ó, acima de 100% do PIB, né? Olha aqui ó, a quantidade de países, entre eles os Estados Unidos aqui, a China. Então, vários países extremamente endividados e eles conseguiram jogar sua dívida para frente na pandemia. Só que o para frente sempre chega e a gente está nesse momento onde está chegando esse preço. E aí começou ali próximo à crise sanitária, né, mundial. Também começou um conflito, né, da Rússia e da Ucrânia. E esse conflito também, né, quanto você tem conflito, você precisa continuar criando dinheiro, gerando dívida e rolando o problema mais para frente e também aquecendo ali a tua indústria voltada para o combate. Só que essa guerra da Rússia e da Ucrânia, ela teve algo único, né? Ela teve um bloqueio, tinham reservas russas que ficavam nos Estados Unidos e os Estados Unidos não só bloqueou essa, esse capital russo, como travou o uso do sistema internacional de comércio, que é o sistema SWIFT, é um sistema de troca que usa o dólar para fazer esse mecanismo de liquidez global. Então, foram bloqueados ali, ó, cerca de 300 bilhões de ativos russos pelo Banco Central americano. E aí, o que que os países pensaram? Além disso, né, desse bloqueio, a gente teve também toda uma dinâmica de crédito privado estressado, porque você estava com bastante dinheiro no mercado, os bancos tinham incentivo para emprestar muito dinheiro, então emprestaram dinheiro a rodo, não só bancos privados, mas públicos também, né, todo o setor, mas esse aqui, o de crédito privado, ele é ainda mais arriscado porque o investidor ele não tem nada para cobrir o risco dele. Então, o que acontece? Se você investe em um tesouro ou em um banco que está coberto ali pelo FGC, no último cenário, o Estado vai imprimir dinheiro e vai te proteger. Ele vai diluir o poder de compra de toda a população, o seu também, mas você não vai ter essa perda nominal do seu capital. Tu vai ter uma perda real, porque seu dinheiro vai valer menos. E os Estados Unidos ele chegou ali num nível de endividamento astronômico, né? E uma projeção ali de 140% do PIB até 2031. Então, essa janela de dívida que eles tiveram ali na crise sanitária estão forçando ele a fazer algumas medidas, né? Tanto que nos Estados Unidos eles tentaram reduzir o tamanho do Estado, criaram ali um departamento. Deixa eu puxar aqui essa notícia. É o Doge. Então, eles fizeram esse departamento, né, que é o Doge, só que com a visão de diminuir o gasto estatal. O que aconteceu? Ele começou a cortar, enxugar a folha, que seria uma forma de você conter o problema de aumentar a sua dívida, né? Você reduzir os seus gastos, você consegue diminuir as suas dívidas.
Só que a política, ela é um jogo de poder. Então, quando o Elon Musk continuou cortando folha, ele começou a cortar cargos de trabalho de pessoas aliadas ao Trump que ajudaram ele a colocar ele no poder. Então, é muito difícil para o Estado e para os políticos que chegam no poder cortar o Estado, porque você está quebrando ali fileiras de poder. E para você chegar lá, você precisou ter ajuda de várias pessoas. Você chega lá devendo favores a muitas pessoas e aliados. E aí é por isso que o Estado ele tende a inchar, a cada vez ter mais gastos, porque eles podem simplesmente criar dinheiro do nada. Porque criar dinheiro do nada para eles é muito mais fácil do que cortar cargos de aliados políticos. Então, esse aqui foi o problema que gerou ali aquela briga que vocês viram do Trump com o Elon Musk. Ela é questão de poder político. E com isso, o Trump extremamente travado, não conseguiu reduzir significativamente os custos. Qual é a reação? Vamos aumentar a arrecadação. Como é que você aumenta a arrecadação? Duas formas. Você pode ou aumentar imposto, que é o que Haddad e Lula estão fazendo aqui no Brasil. Só que chega um momento que quanto mais imposto você faz, você só simplesmente está desincentivando a produção, consequentemente você vai arrecadar menos. Então, tem um limite, tem uma lei econômica chamada Lei de Laffer, que mostra o quão mais eficiente você consegue arrecadar em imposto. Imposto é roubo, não estou defendendo imposto, mas a questão é que você tem uma eficiência de até que ponto você aumentar imposto, você aumenta a arrecadação. Por quê? Pensa o seguinte, você tem uma empresa, tua margem de lucro ali está rodando em 10%. Aí vai o Estado, aumenta o imposto para 15%, 20% e tornando sua operação não lucrativa. O que que vai fazer? Tua empresa quebra. Né? Então, é assim que funciona o mercado e tem essa dinâmica de incentivos, né? E aí, com isso, o Trump falou, tá, é impopular eu aumentar imposto, o que eu posso fazer? Eu vou taxar os outros países para aumentar minha arrecadação e forçar eles a diminuírem as tarifas, né, para a gente conseguir equalizar ali o PIB, né, que é a exportação versus a importação. Então ele estava querendo fazer isso e também com isso ele começa a gerar um movimento de desvalorização do dólar. O dólar ele vem caindo ultimamente porque basicamente imagina o seguinte: você está se endividando em uma moeda que você pode criar. Então, a tua dívida vai ficar mais barata de acordo com a desvalorização da moeda. Então, quanto mais você deprecia a moeda, mais sua dívida ela se torna mais barata. Então, todos os estados têm um incentivo para desvalorizar a sua moeda. Então, a gente está vendo um cenário onde todas as moedas estão se degradando no tempo, porque elas não têm lastro e porque os estados estão lastreando o lastro da moeda é a dívida. E eles têm incentivos para se endividar mais e desvalorizar a moeda para a dívida dele valer menos. Tá? Então, essa é a dinâmica de como o mundo funciona. E essa sanção que os Estados Unidos fez ali na Rússia, ela levou uma corrida para o ouro, né? Eles estavam buscando ativos que não possam ser confiscados. Então, o ouro teve uma grande demanda, vários países ali começando a armazenar ouro e vendendo a reserva americana, né? Então, deixa eu ver aqui, nessa matéria, ela, ela mostra, né, que teve um crescimento gigantesco, né, ali na demanda do ouro. E nesse ano, agora, né, 25, 26, o ouro passou a quantidade de títulos americanos no Banco Central, porque os países pensaram: ah, se os Estados Unidos fez aquilo com a Rússia, imagina eu brigo com os Estados Unidos aqui. Eles podem congelar meus fundos, eles podem não pagar minha dívida. Então,
eles começaram a buscar ativos neutros, né? E aí, com isso, aumentou ainda mais a pressão sobre a dívida americana. E a China, ela vem se preparando há bastante tempo para esse cenário, né? Principalmente desburocratizando os setores. Então, na China, tem muitas coisas que é mais capitalista, mais livre comércio do que os Estados Unidos. Como, por exemplo, na China não tem patente. O que é patente? É uma propriedade intelectual. Como é que você tem propriedade sobre algo que não é escasso? Se você tocou uma música aqui, eu toquei aqui, eu não tirei tua música continuou tocando na sua plataforma. Então, não existe propriedade, né, conceito de propriedade em algo que não seja escasso. Então, necessariamente, para você ter propriedade, você tem que ter o uso restrito de algo que tira a possibilidade de outra pessoa usar no mesmo momento, tá? Então, músicas, ideias, texto, nada disso, ela é escassa, né? Nada disso impede que outra pessoa use no mesmo momento que você. Além disso, né, a baixa quantidade de leis trabalhistas gerou uma facilidade de contratação de mão de obra barata, que gerou um grande, um grande enriquecimento da China por você facilitar o comércio, né? A China tem vários problemas de sigilo, controle, a governança dela é bem travada, mas em relação ao mercado, ela abriu muito em várias áreas e isso gerou o crescimento dela. Só que, e nesse momento ela começou a criar um corredor de ouro, que as pessoas elas não confiam no yuan chinês. Mas e se o yuan, e se o que elas estiverem transacionando for liquidado em ouro físico? E aí nisso ela montou esse corredor chinês, tá? Que é o CIP, se eu não me engano, e vários países começaram a utilizar ele. Então está tendo uma demanda real, né, dessa utilidade. Ainda é muito pouco, né? Esse sistema ali de pagamento entre fronteiras, que é o CIPS, e vem de uma crescente, né? Principalmente acelerou ali no momento onde os Estados Unidos fez a sanção contra a Rússia, né? Então a gente está vendo esse aumento de volume e de países utilizando esse sistema, que é uma forma de você estar transacionando e saindo do dólar. Então muitos países se deram conta que eles estavam muito confiantes e sobrecarregados no dólar. E isso leva os Estados Unidos a ficarem encurralados. E um animal encurralado, ele ataca, né? E o que que os Estados Unidos precisa criar? Todos os países estão endividados, todos os países estão com dificuldade. Mas quando eles geram essa pressão e fuga da dívida americana, eles estão diminuindo o poder que o dólar tem como moeda. Porque se os Estados Unidos podem criar dinheiro do nada, o que eles estão fazendo? Eles estão desvalorizando as reservas dos outros países. Então, quanto menos reserva os países têm, menos poder de diluir a população os Estados Unidos têm. Os países fazem isso com sua população, os Estados Unidos fazem isso com o resto do mundo, né, por ser padrão monetário. Isso aconteceram várias vezes na história, até a Libra, quando a gente tinha ali a Inglaterra no topo do mundo, a gente teve essa pressão de criação de dinheiro sem lastro, e aí os Estados Unidos entrou, virou a hegemonia e virou essa moeda de comércio. Só que muitas pessoas acham que a China ela vai virar a, a nova economia que vai estar no centro de tudo. Só que o que acontece? A China ela tem os mesmos problemas fundamentais que os Estados Unidos, né, na questão de criação de dinheiro sem lastro e também já está muito endividada. E aí que tem o Bitcoin, que é uma solução e uma moeda neutra, que ela não, que ela tem o intuito de ser o novo padrão monetário. Então muitas pessoas falam: "Ah, o Bitcoin ele é reserva. Ah, o Bitcoin ele é moeda. O Bitcoin é investimento." Isso são várias fases.
o Bitcoin ele foi criado para ser padrão monetário, porque ele é um ativo de alta velocidade de transação e armazenagem de baixo custo e grande densidade. Ele consegue armazenar muito valor em pequeno espaço, né? Então é uma densidade energética e financeira muito grande também. E é fácil de verificar, fácil de transportar, fácil é, fracionar, né, para pagamentos menores. E tem a Light Network, que é uma opção que faz transações instantâneas. Então ele ganha em todos os quesitos do ouro e não depende de um país. Então a gente está próximo de sair desse ciclo, porque sempre que você tinha a queda de um império, surgia um novo império que depois cometia os mesmos erros do império anterior. Então foi assim com Roma, foi assim com a Holanda, foi assim com a Inglaterra, Portugal, e agora está sendo assim com os Estados Unidos. Só que em vez da China virar e ascender, né, como potência, provavelmente o que vai acontecer vai ser um sistema mais neural, vários polos, e esses polos eles não vão estar no poder porque eles não têm o controle da moeda. Então, com isso, você perde a grande ferramenta de controle mundial, que era o dólar, né? E não vai ser o yuan. E aí tem essa questão aqui de que, tá, os Estados Unidos precisam de um novo conflito mundial ou alguma justificativa para poder imprimir dinheiro a rodo, para conseguir empurrar o problema para frente. Assim, Donald Trump passa o mandato dele, vai estar tudo ali às mil maravilhas, e a bomba estoura no colo do outro presidente. Então é assim que é feita a política. Você vai criando problemas para o sucessor, né? E aí que acontece? O governo, né, de Donald Trump, o dólar americano, ele sempre foi baseado em petróleo. E aí ele, antes de iniciar o ataque no Irã, que também é uma zona de petróleo, ele capturou o Nicolás Maduro e conseguiu restaurar ali o comércio de petróleo na região. Então, garantindo ali o acesso a aliados, né, americanos e o próprio Estados Unidos. Além disso, né, a questão do. Então, você vê que a janela, né, então foi aqui no início do ano, cadê? 3 de janeiro, né, a operação militar, feita com sucesso depois das negociações, em março de 2026, intensificou esse ataque ao Irã. E o que que eles fizeram, né? Intensificação do conflito no Irã, ela levou a as, esse ataque ao Irã levou as cabeças do Irã a serem focadas. E isso é algo que não é muito feito em guerra, porque quando você elimina as principais lideranças, o que você está fazendo é criar um ambiente onde o poder ali daquele grupo ele ficou mais disperso. Então você não tem com quem negociar, você não tem uma voz coesa para parar a guerra. Então, mas isso também começa a gerar uma dissidência interna, né? Só que uma pessoa que vai ser pró-paz, pró um cessar-fogo, ela vai ter toda a pressão do mundo para não se pronunciar, porque senão ela vai estar contra todas as pessoas que podem e simplesmente eliminar ela também, né? Então é um jogo de poder que começa ali. Você matou a rainha e deixou a colmeia toda agitada, entendeu? Então vão começar bastante ataque e com isso, né, os Estados Unidos ele levou a essa consequência, que é o quê? A questão de ataques a países em volta do Irã e, além disso, um gargalo no petróleo, né? 20% do petróleo mundial circula aqui nesse canal
Só que tem uma coisa que poucas pessoas falam. O impacto maior não é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quase não utilizam aquele petróleo de lá. Os principais países, em primeiro lugar, a China, que é um dos países que vem ameaçando, né, os Estados Unidos, propondo um ataque ao petrodólar e uma substituição do padrão dólar, embora a China também possua muitos títulos de dívida americana, a Índia, a Coreia do Sul e o Japão, né? Então são os países ali mais afetados para isso. Então os Estados Unidos ele está gerando um problema direto na questão energética da China com esse ataque. Só que esse ataque ele também gera nos Estados Unidos uma pressão negativa para o Trump em relação à popularidade e custo, né? O tempo da guerra vai gerando essa questão. Então o Trump vai, faz o ataque, deixa a região instável e agora ele começa a dizer que, não, vamos reduzir ali o impacto, vamos tirar um pouco da nossa força, do nosso esforço militar ali do Oriente. E também comentou que, não, esse estreito ele é, precisa de ajuda para o Japão, para a China. Esses países aí que mais utilizam precisam gastar seu recurso para proteger ali o canal, né? Então, isso que ele está fazendo. A reação, né, a reação disso foi que o Irã disse que deixaria alguns cargueiros passarem que forem transacionados em yuan. Então, eles estão gerando ali a pressão para essa mudança de moeda, né? E aí o Trump, ele disse que citou ali num dia ele disse que ia atacar ali, ia escalar o conflito, atacar as energias ali no sábado. Chegou segunda-feira, ele, não, não, pessoal, a gente começou a conversar aqui, a gente está chegando ali num acordo, e isso já está mostrando que ele está querendo dar esse passo para trás e retirar os gastos e deixar o conflito ali, o pau comendo e deixar o problema para outras pessoas, né? E o Irã nega que está tendo essas conversas. E por quê? Também isso pode ser verdade ou mentira, né? A fala do Trump. Mas, independente do cenário, ele vai falar desse cessar-fogo que chegou a um acordo para sair como vitorioso, né? Para não queimar muito a imagem dele, enquanto deixou a região caótica, atrapalhando ali seus adversários políticos, né? Principal direto a China. E aí o Irã nega, obviamente que vai negar também, porque se uma pessoa falar lá que está negociando com os Estados Unidos, provavelmente ela vai ser atacada pelos dissidentes da opinião dela, né? Os Estados Unidos podem ajudar uma facção ali dissidente a chegar no poder e suprimir todas as outras. É uma possibilidade também. E o Trump diz que negociação para acabar com a guerra estão em andamento e que o Irã está agindo com bom senso, né? Então, você vê que o Trump ele começa a sinalizar de que, não, tá tudo certo, a gente resolveu ali, estamos negociando, tá tudo bem, né? E aí ele fez um prazo de 30 dias, não sei se tem aqui, tá? Mas sim, ele deu um cessar-fogo, né, de 30 dias e enviou ali um ponto de paz com 15 pontos ali ao Irã para encerrar a guerra. Qual é o intuito? Diminuir custo, tirou as lideranças, então deixou ali o Irã com brigas internas e mais caótico e mais incerteza ali naquela região. E o Irã continua negando, né, e mantém os ataques. Qual a consequência lógica disso, né? É que a guerra ela gera um aumento de custo, né? Então ali por dia os Estados Unidos está gastando 5,2 bilhões de reais, né? Ali mais ou menos 1 bilhão de dólares por dia para manter a guerra. Então isso começa a trazer um impacto muito negativo para a popularidade do Trump, que
Desde que ele assumiu, né, tá em queda livre, né, a aprovação dele, ele está com 38% de aprovação e 56% de desaprovação. Olha como veio uma queda grande desde que ele foi eleito até agora. Então foram tarifas, foi a questão ali desses conflitos, e tudo isso ele precisa fazer para gerar um impacto para ele teve essa pressão ali de aumento de juros, né? Então, tipo, o mercado americano está estrangulado e o Banco Central, o Fed estão dizendo, olha, não tem como abaixar juros, não. Então, ele gerando esses conflitos, esse aumento de gasto, ele pressiona para uma impressão de capital, né? E para isso, ele saindo agora como vitorioso e tudo mais, olha, resolvi ali a situação, estou voltando para casa, ele abre espaço para um false flag, algum ataque sendo feito na Europa ou no próprio Estados Unidos, para levar os países a entrarem nesse conflito e assim escalar. Escalando o conflito, você gera uma desculpa massiva para uma impressão de dinheiro, como a gente viu na época ali da crise de saúde mundial. Com isso, a gente está vendo aqui um cenário bem interessante, né? Um fim do padrão dólar, e principalmente por conta do ponto petrodólar. Então, hoje ali é o maior gargalo do mundo é a questão da geração de energia. Os Estados Unidos ele está forte na questão ali da geração de energia do petróleo e também de outras fontes, principalmente a nuclear também, né? Eles têm um sistema ali de mini usinas. Então, ele gerando esse problema ali, ele está colocando o restante do mundo para também imprimir muito dinheiro, porque assim você gera. Quando você estrangula a energia, você está estrangulando uma base produtiva para todas as áreas. Então, isso gera um aumento de preço em cascata. Então, essa é a estratégia americana para levar todos os países do mundo a imprimirem dinheiro, assim como na crise de saúde mundial. E enquanto isso, o que que o Trump está fazendo? Ele e a família dele, eles estão colocando muito recurso em Bitcoin. Por que isso? Né? Porque basicamente eles querem um ativo neutro. Então, para eles, é inevitável que o sistema de moeda ele mude. Então, eles estão fazendo dois jogos ao mesmo tempo. Enquanto eles estão se protegendo ali com reserva em dólar, eles estão colocando a dívida deles dentro do SDT, que é o dólar cripto. Hoje, a Tether, ela já é uma das maiores detentoras de dívida pública americana, né? Aqui está dizendo que ela já é o 20º maior detentor de dívida pública americana. Tá? Deixa eu ver de quanto foi essa matéria. 2025. Tá? Então, assim, ela está aumentando essa quantidade de dívida e os Estados Unidos vão conseguir ganhar um pouco mais de tempo colocando suas dívidas para todo mundo que está usando o dólar cripto como moeda, porque é mais fácil, é mais rápido, não tem tanto controle dos Estados Unidos, né? Então, eles estão fazendo esse mecanismo enquanto estão entesourando o Bitcoin, que tem se mostrado muito mais resiliente e melhor como proteção patrimonial do que o ouro, né? Porque ele não precisa de um custodiante, você pode guardar o seu recurso com você, ele não depende de nenhum grau de confiança em outras pessoas, né? É um sistema que ele foi totalmente feito para resolver o problema do ouro, que é um ativo que, por ser difícil transacionar, né? Imagina, você vai fazer uma transação de ouro para o Japão. Então é complicado, você vai ter que ter um intermediário no meio do caminho. O Bitcoin não. Você consegue transacionar a quantidade que você quiser para o Japão
Então, ele é um excelente ativo para liquidação. Além de ser um excelente ativo para liquidação, ele é bom para verificação. Então, você consegue verificar se um Bitcoin é verdadeiro ou falso olhando para a blockchain, né? Então, você vem aqui, clica na mempool, né, que é um local onde você vê as transações do Bitcoin. E aqui à direita foram todas as transações que já foram confirmadas. Então, você clica aqui nesse bloco, ele mostra todas as transações aqui dentro. Opa, não cliquei. Tá, cliquei no bloco. Mostra aqui algumas informações e cada quadradinho desse aqui é uma transação. Então você sabe que essa transação, ela foi confirmada ali tem 2 minutos, o outro bloco foi confirmado. Aí mostra quanto foi enviado para que carteira, né? Então você sabe que essa carteira enviou para essa carteira e ó, tem uma mensagem aqui também. Você consegue colocar algumas palavras. Então essa é a dinâmica aqui e fica tudo registrado e não tem um ente central para validar as transações. Então isso que o Trump, a família, os aliados dele estão se adiantando para sair na frente desse novo sistema. Então, eles estão vendo que o sistema atual está colapsando, só que em vez de estar dando o passo de ir para ouro, que é o que as pessoas que são mais cabeça branca, os países que não entenderam a tecnologia do Bitcoin ou não têm uma flexibilidade jurídica para fazer esse movimento, estão tomando. Então, os Estados Unidos está saindo na frente disso e a aposta que eles estão fazendo, né? Substituir o sistema, em vez de deixar colapsar e a China assumir o protagonismo, eles estão indo para um campo neutro. Só que eles estão querendo sair na frente para ter vantagem competitiva nesse campo neutro. E aí, caso você não você quer ter um patrimônio onde ninguém consegue criar mais, né? São 21 milhões de unidades, é escasso, você tem a custódia, não depende de terceiros, dá uma olhada na Alfred P2P, né? Eles têm também o sistema da DissectLab, tem a DissectLab, também é um local onde você pode armazenar tua carteira, né? De maneiras bem tranquila. Então dá uma olhadinha ali no CodeKit, são uma ferramenta bem interessante para você armazenar, não dependendo de terceiros, tá? Que foi para isso que o Bitcoin foi criado. Então, o Bitcoin é a primeira ferramenta do mundo que você consegue transacionar recurso para qualquer lugar do mundo de maneira rápida e sem depender de um terceiro para validar ou que tenha como roubar o seu dinheiro no meio do caminho. Obviamente, feita em autocustódia, você tendo a posse. Tá? Então, essa é a dinâmica que está acontecendo ali no mundo, essa é a transição que a gente está tendo e a escalada do conflito ela é muito importante para gerar uma justificativa lógica para poder imprimir dinheiro a rodo para jogar a dívida e o problema mais para frente. Mas cada vez que o tempo passa, mais eles vão ter que fazer isso. Porque ou eles aceitam e dão um calote em todo mundo e quebram o sistema e dizem que realmente a gente é uma fraude, ou eles simplesmente vão empurrando a dívida mais para frente, mais para frente, mais para frente, e quanto mais o dinheiro novo criar, mais inflado vai ficar, mais a população vai ficar revoltada, mais pobreza vai vir, só que eles conseguem se manter no poder por mais tempo. Então, eu acredito que eles não vão querer sair do poder e eles vão querer empurrar o problema mais para frente. Isso foi sendo feito durante toda a história, sempre teve essa saída, mas agora é a primeira vez no mundo onde a gente tem um ativo que não depende de terceiros a confiança. Então, é bem capaz que vários países comecem a ir para o Bitcoin e o próprio Bitcoin force esses países a diminuírem, a ficar mais descentralizado. E o próximo passo que eu vejo para a gente migrar para um sistema de governança vai ser o modelo de DAOs, são organizações autônomas descentralizadas, e a gente está nesse processo também de criar uma maneira de se governar sem um ente central. Então a gente utiliza o Bitcoin como sendo um pilar financeiro dentro da comunidade e a gente se estrutura no modelo de usando a blockchain para validar contratos, informações e tudo mais. Então, se você quer saber mais sobre a gente, dá uma olhada no nosso site, fraguismo.org. Tá? E caso você goste, a gente preparou tudo aqui, várias questões ali para o projeto não se corromper nele mesmo. Tá? Então, entre, faça parte e todo o nosso sistema já está pronto, já está funcional
e a gente vai conseguir construir aí uma governança e um local para a gente conseguir viver de maneira voluntária, né? Sem coerção, sem violência, sem iniciação de violência a pessoas pacíficas. Então é isso. Se você quer saber mais, se você quer se juntar a gente, entre no nosso site e se inscreva e faça parte do Fraguismo. Vida, propriedade e liberdade.